Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto sentamos, vamos cantar novamente o refrão do Salmo. O Senhor vem julgar nossa terra. O Senhor vem julgar nossa terra. Este salmo descreve bem o que ouvimos na primeira leitura, em que a visão de João no Apocalipse é como de um filho de homem sentado nas nuvens com uma coroa e uma foice na mão. A coroa simbolizando o reinado do Cristo ressuscitado, que veio uma primeira vez e subiu para os céus, e a foice com aquilo que a terra é representada. A terra é representada como uma grande árvore que tem frutos, e estes frutos estão maduros e está na hora da colheita. E a colheita será feita com esta foice. Uma linguagem simbólica para dizer que chegou o tempo. Sabemos que entre aquela primeira vinda de Jesus na encarnação, que Jesus veio em humildade, aconteceu a ascensão, depois morte, ressurreição, cada uma com sua sequência própria. Sabemos que nessa primeira vinda da encarnação e essa segunda vinda na parousia que nós aguardamos, que é essa que nós estamos falando hoje, a segunda vinda de Jesus, estes sinais que nós ouvimos falar aqui, entre a vinda de Jesus em humildade e a vinda de Jesus em glória, fim dos tempos, onde todas as coisas serão restauradas, nele existe o que nós chamamos o tempo da igreja, o tempo propício para a nossa conversão, que é o tempo intermediário, que é este tempo que nós estamos vivendo agora, o tempo que eu, Padre Edson, estou vivendo, o tempo que você está vivendo, o tempo intermediário. E Jesus vem a nós neste tempo intermediário em graça, simbolizado sobretudo pelos sacramentos da igreja. Agora vocês vivem um, são alimentados em graça. Cristo vem até você pelos sacramentos. Cristo vem até você pelo Espírito. Cristo vem até você por essa palavra que você escuta, que é muito mais do que a palavra de um ser humano, a palavra de uma pessoa. É muito mais que uma palavra humana, é muito mais que a palavra do Padre. É a palavra de Deus que é anunciada. E esta palavra de Deus tem a força da transformação. Vinda intermediário. Jesus vem a nós agora.
Primeira vinda, que nós falamos, a encarnação. Simples, numa gruta, ali, em Belém. Vive neste mundo, aqui neste mundo padece, sofre, é crucificado. Mas após a crucifixão, o que acontece? Jesus ressuscita, glorioso. E após ressuscitar glorioso, qual é o próximo passo? Jesus, ele sobe aos céus. É a visão com que nós começamos esta homilia. Jesus sobre as nuvens, para simbolizar que ele está no céu, reina glorioso. Mas para dizer o quê? Teve aquela primeira vinda, a da encarnação. Agora nós estamos vivendo o tempo intermediário da graça, dos sacramentos, o tempo da igreja, o tempo que devemos nos empenhar em nosso processo de conversão, em nosso processo de crescimento pessoal, no anúncio da palavra de Deus, em contribuir para que outras pessoas escutem a palavra e façam uma experiência com Jesus também, para dizer que haverá uma segunda vinda gloriosa. Não mais a da encarnação, não mais essa do tempo intermediário, Jesus que está vindo a nós agora, Jesus que vem e nos transforma, que muda a nossa vida, que já mudou sua vida, você sabe, que muda a sua vida agora, que te dá uma experiência diferente ao escutar esta palavra, mas a segunda vinda de Jesus. E para quê? Por que essa segunda vinda, que nós chamamos de parousia? Cristo virá. Atentos ao que ouvimos no Evangelho de hoje, veja que Jesus diz de sinais provisórios. E estes sinais estão acontecendo, porque desde a encarnação, desde que se inaugurou este tempo da igreja, nós já estamos nos últimos tempos. Já estamos nos fins dos tempos. Não estou dizendo fim do mundo, fim dos tempos. Então todos estes sinais que Jesus disse aqui, estes sinais já acontecem. Estão acontecendo por aí. Mas este não é o grande e definitivo sinal. Qual é o grande e definitivo sinal de que tudo está consumado e de que o tempo se findará? O grande e definitivo sinal será a vinda do Cristo. Quando ele voltar, é o sinal de que chegou o momento. Vejam que os discípulos fizeram uma pergunta que com certeza você aqui fez e você em casa também está fazendo agora. Quando será isso? Jesus não diz o quando, mas ele diz que vai acontecer. E diz que nós precisamos ficar preparados. Eu preciso estar preparado, você precisa estar preparado. No Evangelho, Jesus está diante do templo em Jerusalém. E o que ele observa? Que o templo ele é enfeitado com belas pedras, é bem cuidado. E Jesus afirma que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. O que Jesus estava querendo dizer para os discípulos? Jesus queria abrir os olhos dos discípulos para as realidades deste mundo. Essas pedras preciosas, toda a beleza, esplendor do templo deste mundo passa. As realidades deste mundo passam. Não devemos nos fixar nessas realidades apenas, mas devemos viver sabendo que elas nos apontam uma realidade maior. O templo verdadeiro da Jerusalém celeste. As pedras imperecíveis da graça de Deus, do amor de Deus, do amor com que Ele nos direciona, do amor com que Ele nos conduz. Jesus está dizendo que isso é o mais importante e que nós não devemos ficar apavorados quando ouvimos estes temas. Não devemos seguir os falsos mestres, não devemos seguir aqueles que dizem: Jesus está aqui ou ali, vai vir amanhã. Se nem o Cristo disse a hora, o momento, como você pode ouvir e acreditar em alguém que disse: é amanhã o dia? Cristo não diz, a palavra não diz, o catecismo da igreja não diz. No catecismo nós encontraremos que a igreja sim, ela passará os passos da igreja
quando eu falar em igreja, entenda você, entenda eu, entenda você que está acompanhando em casa. Os passos da igreja neste mundo são semelhantes aos passos do Cristo quando aqui caminhou. E um dos passos essenciais do Cristo neste mundo que ele passou, quando se diz da grande tribulação que a igreja vai passar, a grande tribulação do mistério da iniquidade, recorde dos sofrimentos que Cristo viveu. Como Cristo viveu os sofrimentos também num determinado momento, que nós não sabemos qual. Claro que a igreja já padece atualmente com perseguições, com acusações. Os sofrimentos que o seu Senhor, que o meu Senhor viveu, também a igreja viverá. Viverá uma grande tribulação. Só que assim como Cristo passou pelo sofrimento e logo depois ele foi glorificado, também ela será glorificada junto de Deus. Também você será glorificado junto de Deus após a grande tribulação. Talvez você esteja pensando, mas eu já estou vivendo uma grande tribulação em minha vida. Talvez você esteja pensando, mas a minha vida dificilmente eu percebo alegria. Eu vou à igreja, participo da missa, mas a minha vida é uma vida de sofrimento. Nunca se esqueça de que com o batismo, quando você foi batizado, você foi configurado a Cristo. Participa da vida de Cristo. Participar da vida de Cristo nos traz alegrias, com certeza, muitas alegrias, alegrias de quem caminha na vontade de Deus, mas se configurar a Cristo é também participar dos sofrimentos de Cristo. Mas não tenha medo, porque não termina com o sofrimento. Não termina com essa situação que você vive agora, que talvez seja de dor. Não termina. Termina com a glória. Em um determinado momento, você será glorificado. Assim nós precisamos nos apresentar a Deus. Assim nós devemos nos colocar diante dele todos os dias, a cada momento. Eu me apresento a ti, Senhor, e me confio inteiramente à tua graça, porque o Senhor vem julgar a nossa terra, o Senhor vem nos direcionar, o Senhor vem nos conduzir. Você tem coragem de se apresentar assim diante de Deus ao ouvir esta palavra? Confiante de que você precisa aproveitar todas as graças deste tempo intermediário, este tempo de graça, que você está aproveitando esta graça agora, o Cristo que vem a nós na Eucaristia, o Cristo que nos alimenta com seu corpo, sangue, alma e divindade, e como se não bastasse ainda nos alimenta com a palavra. Ele lança sobre nós uma palavra que é palavra de vida eterna. Saibam que quando acontecer o sinal definitivo da vinda de Jesus, quando ele aparecer, quando ele vier, não existirá mais tempo, não precisará mais dessa contagem de tempo que nós temos aqui. Todas essas coisas serão renovadas. Então não vai ser um evento natural. Não pense você que vai ser, o mundo vai explodir, bum, acabou o mundo. Ou vai cair um meteoro e vai detonar com todo mundo. Não é este evento natural, é um evento sobrenatural. Nós seremos envolvidos de eternidade. É a hora do reino dos céus, é a hora do reino de Deus acontecer. Envolvidos por eternidade. Eternidade não é um paraíso terrestre também. Não é um paraíso aqui na terra. A palavra diz que tudo será transformado. Mas não pense que é uma transformação quando fala que vai acabar com as dores, com os sofrimentos, que é uma transformação da forma que nós pensamos. Uma transformação revolucionária. Aqui neste mundo, não vai ter mais pobres, todo mundo vai ter dinheiro. Não é neste sentido, é no sentido sobrenatural. Eternidade. Não precisará mais de tempo. Não sei se eu consigo ser claro quando eu digo isso, porque
talvez a palavra não saia e não seja tão clara da forma que eu compreendo aqui dentro de mim. Então, quando você recebe a Eucaristia, você se alimenta para a eternidade. E claro que este se alimentar para a eternidade te faz viver melhor neste mundo, te faz aproveitar melhor o tempo que você tem aqui. Como você tem aproveitado o seu tempo neste mundo? Como você tem aproveitado o tempo que o Senhor te confiou? Uma das finalidades essenciais da nossa existência também, neste mundo, a minha, agora eu vos falo, mas também a sua que me acompanha, você que está sentado neste banco, é falar de Jesus. Você tem a iniciativa de falar de Jesus para as pessoas? De falar da eternidade? Você acredita de fato nisto que o Padre está dizendo agora? Que um dia ele virá e tudo será glória? E diz coisas que nossos olhos não viram, nem ouvidos ouviram, da palavra da vida nós iremos tocar. Para dizer que nada neste mundo pode definir o que será essa transformação que vai acontecer. Nós usamos uma linguagem de aproximação. Sabemos que serão coisas grandiosas. Que eu não sei que será muito grandioso. Meu olho não viu, nem ouvido ouviu. Mas a garantia de que Jesus disse, ele virá. E ele diz de alguns sinais que acontecerão, estão acontecendo neste mundo. Estamos no tempo em que devemos nos esforçar para nos mantermos em Jesus. Nos esforçar no empenho da nossa conversão pessoal, do passo que eu preciso dar, da mudança de mentalidade, de uma mensagem que eu posso mandar para alguém, um perdão que eu posso oferecer, porque é uma realidade sobrenatural, é uma realidade de vida, é uma realidade de transformação para Deus, para as coisas de Deus. Eu posso ter iniciativas para que as minhas atitudes mudem e eu viva na graça, e eu posso ter iniciativas de ajudar as pessoas também. Talvez você está escutando essa palavra agora e você recorda de alguém, principalmente aqueles que estão acompanhando pelos aplicativos. Pega lá naquela partezinha, compartilhar e manda para a pessoa, porque essa é uma finalidade da sua presença neste mundo, fazer com que os outros irmãos façam a experiência de Deus também, façam a experiência da escuta da palavra, façam a experiência de voltar para a Eucaristia, façam a experiência de voltar para a igreja, façam a experiência de voltar para Deus. Você já é adulto, compreende o que o Padre fala e cultive e cresce no seu coração o desejo de ser batizado. Veja, seus pais não te batizaram quando você era criança e agora você vê as pessoas, seus amigos vão para a igreja, falam de Deus e você tem esse desejo profundo de ser batizado. Quem gera esta graça dentro de você nesta noite? O Espírito Santo que vem até nós. É o tempo da graça. Você pode dar o passo, você pode usar a sua palavra para dizer eu quero isso que o Padre está dizendo, eu quero esse batismo que me configura a Cristo. Agora você pode dar o passo, você pode caminhar. E quantos adultos que acompanham e escutam estão agora tomando consciência de que não ofereceram o melhor para os filhos? Já caminham para os 9 anos, 10 anos de idade e você ainda não levou os seus filhos para a graça de Deus, para ser batizado. O desejo profundo que vem no seu coração ao escutar essa palavra de procurar a confissão. Porque você, além de faltar às missas de domingo, quando participa, não participa da mesa da comunhão, não comunga. E o Senhor nos deixou uma graça muito especial. Este sacramento, confissão, a reconciliação com Deus
para viver em comunhão com Ele. Comunhão com Deus, comunhão com a igreja, comunhão consigo mesmo. Quando se fala comunhão, não estamos dizendo apenas do momento que você entra na fila, do momento que você vai entrar na fila aqui, vai receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é a comunhão com todo eclesial. Não é apenas um momento. Comunhão de vida. Comunhão de quem recebe o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sim, mas sai da igreja e sabe que permanece em comunhão com Deus. E porque permanece em comunhão com Deus, é canal de graça para o mundo. É canal de preparação para a vinda de Jesus. Nós devemos preparar a vinda de Jesus com a nossa conversão e contribuindo para que os irmãos vivam assim também. Como está o seu processo de conversão? É processo de conversão. Aqui eu não estou falando do momento que você teve uma experiência pessoal com Jesus e resolveu deixar tudo de lado, mudar de vida, abandonar o pecado. Aqui na Canção Nova nós temos, por exemplo, para os jovens, quando vêm e participam do PHN, sai daqui inflamados. Veio para o PHN, passou alguns meses, voltou para a vida velha. Nós precisamos, enquanto caminhamos neste mundo, manter a fé. É verdade que às vezes vem o desânimo. É verdade que na caminhada com Jesus, nós, em nossa ansiedade, queremos que tudo aconteça logo. E quando não acontece logo e da forma que nós pedimos ou esperamos, o que acontece? O que é comum acontecer? É comum você esmorecer, começar a desistir. Mas você precisa manter a fé. Isso é um passo de conversão, manter a fé. Você precisa manter a confiança em Deus. Mantenha a confiança e não desista daquilo que Ele tem a realizar em sua vida. Não desista do seu processo de conversão e persevere até o fim. Te convido a fechar os seus olhos por uns instantes e pedir ao Espírito que neste momento propício, neste tempo da graça, este tempo intermediário, que Ele venha sobre o seu coração, que Ele venha sobre as suas escolhas, sobre a sua decisão de mudar de vida, sobre a sua decisão de continuar. Abençoa, Senhor, a nossa decisão. Abençoa, Senhor, aqueles que são tocados neste momento por um imenso desejo de voltar para a mesa da comunhão, de voltar para a Eucaristia, de voltar para a igreja, de voltar para a Santa Missa. Olha só. Abençoa, Senhor, os seus filhos. Batiza com a graça do Teu Espírito Santo todos os que escutam esta palavra, todos os que se colocam inteiramente neste momento de graça para ouvir, para ser direcionado, para ser movidos. Você, aqui na Capela São João Paulo II, neste dia, com a intercessão de Nossa Senhora das Graças, a Virgem Imaculada, que somos filhos, nossa mãe, a primeira igreja, nosso modelo de virtudes, esteja conosco, interceda por você, contribua para que as curas necessárias aconteçam em sua vida, a cura do seu coração, a cura do seu coração que insiste em permanecer endurecido, insiste em permanecer longe de Deus, insiste em permanecer longe da graça, insiste em não oferecer perdão. Vem, Espírito Santo, sobre os seus filhos. Proporcione um encontro pessoal com Jesus, porque o teu julgamento sobre nós é um julgamento que nos impulsiona para a vida. O Senhor vem julgar, como cantou o salmista, nossa terra, para nos impulsionar para a vida, para nos impulsionar para Deus, para nos impulsionar para as realidades do reino dos céus. Nós somos do céu, seremos envolvidos de eternidade. Nada mais fará sentido, tempo não fará sentido,
As pedras preciosas do templo não farão mais sentido, porque seremos da Jerusalém celeste, seremos de Deus inteiramente. Isso, continue rezando, e a graça que você recebe neste momento alcança aqueles que estão em casa, aqueles que nos acompanham, aqueles que vivem este momento propício da graça de Deus. Vem, Senhor, com Teu Espírito nos envolvendo, vem, Senhor, com Teu Espírito nos transformando. E assim, com o nosso coração aberto, cantemos: o Senhor vem julgar nossa terra, mas cantemos com esta consciência de que este julgamento é para o bem. Por mais que passaremos pela tribulação, talvez já no tempo presente, mas aquela tribulação na qual a igreja será assolada, mas o que vai prevalecer é a glória. O Senhor vem julgar nossa terra. O Senhor vem julgar nossa terra. Mais uma vez, o Senhor vem julgar. O Senhor vem julgar nossa terra. O Senhor vem julgar nossa terra. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.